Beleza, gente? Nessa aula, nós vamos conhecer os materiais necessários para executar o reparo de trinca. Então, todos os materiais que nós vamos ver nessa aula é extremamente necessário. Tá? Então, aqui nós vamos ter uma teoria, vamos dizer assim, para que a gente consiga entender para que serve cada produto e aí você saber aplicar ele da forma correta aí no seu serviço. Primeiro de tudo, para começar, nós vamos realizar uma trinca nesse para-brisa. Vamos lá, pegar aqui um lugar, ó. Perfeito, vê se foca bem legal aí na trinca para a gente ver o resultado do antes e o depois, certo? Agora nós vamos fazer o reparo dessa trinca de uma forma bem objetiva, bem rápida, justamente para que você veja no final dessa aula o resultado do antes e o depois. Daí a gente vai entrar depois no passo a passo certinho para que a gente consiga entender para que serve cada material, beleza? Bom, primeiramente, eu estou aqui com o meu bico injetor. Esse bico aqui é um bico de inox, ou seja, você tem ele para o resto da vida. Então, nós vamos analisar, primeiro de tudo, analisar se essa trinca é uma trinca com fissura ou uma trinca com uma bolha de ar, por exemplo. Então, ela tem aqui algumas fissurinhas, tá? Eu queria que só mostrasse aqui para a gente... Então, olha só. Deixa eu pegar aqui algum... Consegue focar bem? Isso, olha lá, no meio da trinca ela tem algumas fissurinhas, né? Se ela fosse só uma bolha de ar, a gente entraria com a resina universal. Como ela tem algumas fissuras, nós vamos entrar aqui com a resina fina. Então eu tenho aqui a resina fina. Repara que o nosso bico de inox, nosso bico injetor, ele já está todo montado com os órgãos aqui, tudo certinho, mas você vai ver na próxima aula aí como monta certinho aqui, como ele vai chegar para você e como você faz essa montagem, que é bem simples. Eu coloco aqui uma gotinha de resina, a mesma resina que eu vou utilizar para fazer o reparo, eu faço aqui uma lubrificação no bico injetor. Eu coloco aqui mais ou menos um dedo, tá? Depois nós vamos aprender a fazer o passo a passo certinho, tá? Um dedinho aqui. E vamos colocar aqui 8 gotas de resinas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 gotas de resina. A última caiu do lado, por isso que eu coloquei um pouquinho mais aqui. Colocamos aqui o bico de silicone e vamos tirar o ar de dentro do bico injetor. Tirar o ar, como que eu removo esse ar? Eu dou uma desrosqueada para baixo. E agora, em seguida, eu vou rosqueando até a resina chegar lá na boca do bico. Olha. Certo? Perfeito. Nesse momento, eu posso já virar o bico injetor que a resina não vai cair, porque aqui tem um vácuo e esse vácuo não permite que a resina desce. Perfeito? Vamos colocar agora nossa base de acrílico. Sempre que for utilizar ventosas, nós precisamos lubrificar com uma vaselina. Pouca vaselina, tá, gente? Bem pouco. Porque se colocar muito, ela fica dançando ali no reparo. Centralizar a ponta, o bico, o local onde bateu a pedra aqui, centralizar bem no meio da nossa base de acrílico. Tá? Um detalhe importante... Aqui a gente percebe que já tem uma fissura aqui, já tem uma entrada de resina aqui causada pela própria pedra. Porém, se não tivesse, nós precisamos furar esse vidro para que a resina ela entre dentro dessa trinca, perfeito? Mas aqui eu sinto já que tem essa fissura, então eu não preciso furar. Se você quiser furar todas as trincas, não tem problema nenhum, porém vai ficar uma cicatriz a mais. Tá? O furo da trinca aqui, o furo da microretífica vai deixar uma cicatriz um pouco maior. Tá? Então eu prefiro furar só quando há necessidade. Pressiono aqui a nossa base de acrílico. Então, gente, olha, o vidro ele está fragilizado, ou seja, ele tem uma trinca aqui. Então não aperte com muita força, porque pode abrir essa trinca. Tá? Então você pressiona ventosa por ventosa, até você deixar ela totalmente plana no vidro, tá? Não pode ficar uma ventosa meio erguida, senão no momento do reparo ela vai soltar, beleza? Então assim, ó, eu consigo mexer na base de acrílico, mesmo depois dele totalmente fixado aqui, ó, para deixar ele 100% centralizado lá, o furo, na onde bateu a pedra, ficar centralizado aqui com o furo da base de acrílico. Perfeito, certinho. Agora aqui o meu bico de inox, nosso bico injetor já está perfeitinho, vou virar ele, tá?
Não vire ele com muito devagar, tá? Porque senão você acaba fazendo com que o ar entre por cima e derruba a resina, tá bom? Então, olha aqui, ó. Venho aqui, rosqueio, sempre pela parte de baixo, tá? Até encostar no vidro. Ó, encostou no vidro, beleza. Aí eu vou dar 3, 1/4 de volta. 1, 2, 3. Repara que não é uma volta completa, tá? É apenas 1/4 de volta. E agora eu vou, pode ir lá por dentro, lá, perceber, agora você vai perceber que a trinca ela já vai ser preenchida. Tá? Eu vou injetar a resina, 3, 1/4 de volta também, segurando a base e pressionando. Nesse momento a resina entrou dentro da trinca, porém, né, ele pode ter acúmulo de ar aqui dentro. Beleza? Então esse acúmulo de ar faz com que a resina não preencha todas as fissuras. Nesse momento, nós vamos tirar o ar de dentro da resina, de dentro da trinca, junto com a resina que entrou, aí a gente consegue um resultado ainda melhor. Então segura a parte de baixo e desrosqueia de uma forma assim, umas 5, 6 voltas. Cuidado só para não arrancar a parte de cima do bico injetor, tá? É comum nesse momento, às vezes você olhar pelo lado de dentro do carro e perceber até algumas bolinhas de ar subindo para dentro da trinca, tá bom? Então você vai perceber no curso aí, na sequência do curso, que nós vamos utilizar até um espelho para a gente verificar como que está ficando a situação de dentro para fora, beleza? E também nós vamos pegar situações reais de trincas aqui em carros reais e realizar também para vocês verem como que funciona a realidade da recuperação de trinca, beleza? Nesse momento aqui que eu estou removendo o ar, sempre aguarde em torno de 1 minuto, mais ou menos 1 minuto, 2 minutos, para que o ar saia totalmente de dentro da trinca. Então eu vou lá por dentro e vou dar uma analisada. Perfeito, olha, não está subindo nada. Tá? Lembrando que essa aula é apenas uma demonstração. Daqui a pouco a gente vai ver o passo a passo certinho com mais detalhe. E agora eu venho, ó, seguro embaixo e eu vou rosqueando até sentir que pesou. Ó, sentir que pesou, aí eu vou dar 3, 1/4 de volta. 2, 3. Perfeito, agora vamos lá para o lado de dentro e ver como que ficou esse reparo. Olha só como que ele preencheu bem agora, tá bem perfeito. Praticamente já sumiu toda a trinca. Caso ficasse alguma estria ali, alguma fissura, nós podemos utilizar o maçarico para dar uma esquentada por dentro do vidro, dar uma dilatada na trinca, a resina preenche com mais facilidade. Nesse caso aqui, nós vamos apenas demonstrar, mas não ficou nenhuma fissura, ficou perfeitinho, tá? Mas o processo seria esse aqui, ó. Olhadinha aqui por dentro. Então aqui tá a trinca, a gente vem dar uma esquentadinha. Umas 3 esquentadinhas, é bem pouco, mesmo que tiver película no vidro, não vai atrapalhar. Então, 3 esquentadinhas, dá um tempinho, a trinca ela vai preenchendo. Aqui não vai ter mudança porque ela já foi preenchida totalmente logo no começo, certo? Então agora a gente pega aqui o filme curador. Ratinho, filme curador ele tem 2 lados, né? Um lado mais áspero, mais fosco e um lado mais liso. Sempre o lado liso para baixo, tá? Com a lâmina de ratinho a gente segura aqui já o bico, removo as ventosas e coloco o filme curador sobre a trinca que acabamos de recuperar. Muito cuidado para não puxar a vaselina para dentro da trinca, tá? Então perceba que a resina que tem aqui, ela tem que ficar toda preenchida, como se fosse um curativo. E agora, em seguida, para secar essa resina, nós precisamos utilizar a lâmpada UV, tá? Então a resina ela não seca se não tiver a utilização dessa lâmpada, se não fizer uso dessa lâmpada. Ou a lâmpada UV,
ou então expor o carro ao sol para executar aí a secagem. Lembrando, então, sempre que se tratar de ventosas, utilize vaselina, senão ela vai cair. E a lâmpada, coloca ela meio na transversal aqui, ó. Porque se eu deixar ela reta, ela vai pesando e vai cair. Se eu colocar ela assim, ela vai secar essa resina dentro da ventosa também. Então eu coloco ela na transversal e vamos ligar a lâmpada. Prontinho. Agora é só aguardar 20 minutos. Em torno de 10 minutos a resina já vai estar totalmente seca. Mas a gente sempre deixa uma margem a mais, né? Um pouco a mais, para ter a garantia mesmo de que a resina vai estar totalmente curada ali, para que a gente possa entregar o carro para o cliente. 20 minutinhos a gente volta para dar sequência e concluir aí essa trinca e você vê o resultado do antes e o depois. Beleza, gente? Então, se passou aí 20 minutinhos, a gente agora vai remover a lâmpada, tá? Se você estiver usando esse modelo de lâmpada aqui, com esse ferro, cuidado que isso aqui esquenta demais, tá? Então, a lâmpada aqui no vidro não esquenta, mas esse ferro aqui, ele esquenta bastante. Então, eu tiro aqui, ó, e aqui já está totalmente curado. Vamos remover aqui o nosso filme curador. Lembrando que o filme curador pode ser reutilizado, tá? Quando você tira ele, ó, ele sai limpinho, perfeito para utilizar novamente. Muito bem, agora nós vamos fazer a raspagem. Tirar aqui essas vaselinas que ficou. Então repara que aqui ficou o curativo certinho, né? Da onde a gente fez o reparo. Agora nós vamos fazer a raspagem desse curativo e aí vocês vão ver o resultado final. Eu vou utilizar aqui a lâmina do ratinho, apenas a lâmina, porque trabalhando com ela de forma reta aqui, ó, na posição vertical, é muito melhor, o reparo fica muito melhor do que você trabalhar com ela deitada, tá? Porque assim acaba tirando parte da resina que tá dentro da trinca. Então a gente vai fazer a raspagem dessa forma aqui, ó. Perfeito. Passar um álcool aqui para tirar alguma contaminação que tinha. Então tá aqui o reparo, né, devidamente já concluído. Lembrando sempre que a cicatriz é normal, né, ficar a cicatriz, porém o para-brisa não trinca mais, tá? Ele não vai expandir por conta dele tá assim uma espécie de uma soldagem aqui, ó. Vamos ver se pega melhor aí na câmera. Certinho, gente? Então aqui, ó, essa aula foi apenas para dar uma demonstração de como é feito o reparo de trinca, mas agora no próximo módulo nós vamos conhecer os materiais passo a passo, tudo certinho, tudo com muito detalhe, para que a gente consiga fazer um trabalho perfeito. Beleza, gente? É isso aí, até a próxima aula.